Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, nós aqui vamos continuando no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E aqui é a última instrução dos espíritos deste capítulo, né? O último item desse capítulo, uma mensagem de Simeão: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Essa mensagem foi dada em Bordeaux, 1863. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? A libré do Senhor seria a carruagem do Senhor, né? Então, será suficiente trazer essa carruagem do Senhor para ser um fiel servidor? Uma carruagem, o que tem uma carruagem? Ela transporta, né? Então, basta ter muito conhecimento, né? Estarmos carregados como uma carruagem de conhecimento, né? Basta isso para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Então, porque todos, né? Todos nos dizemos aí as várias religiões ocidentais, a grande maioria das religiões ocidentais são cristãs, se dizem cristãs, né? São cristãs, seguem ao Cristo, seguem ao Evangelho. Mas será que basta só dizer eu acredito no Cristo, eu conheço o Evangelho, né? Vamos aqui refletindo. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, né? O mundo ocidental, praticamente inteiro, é cristão ou se diz cristão, né? Mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo, como o vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quão pouco os colhem, embora a árvore seja grande, quase que todo o mundo ocidental pode-se dizer que está à sombra dessa árvore, são bem poucos aqueles que conseguem colher esses frutos, né? A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Então, se a gente abarcar o nosso olhar à história, a gente vai perceber o quanto que se cometeu de atrocidades, de injustiças em nome de Jesus. Por que as religiões do Oriente, né? Por que as religiões orientais elas têm uma aversão ao cristianismo? Porque ao longo da história muita crueldade se fez. Depois que o Cristo foi crucificado e os homens começaram a querer monopolizá-lo a si, pela força, pelos seus interesses, pela sua vontade, pelo seu desejo de dominar, né? Muita crueldade se fez na história em nome do Cristo ou para tentar se apoderar
apoderar dele no sentido assim da sua memória, né? Então foram as cruzadas, né? Foi a Santa Inquisição, tudo isso, todos esses crimes hediondos, todas essas barbáries que a história representa, foram feitas ali em nome do Cristo, que deturpou, né? Foram feitas em nome do Cristo e usando o nome do Cristo indevidamente, né? Usando o nome do Cristo criminosamente. Essa é que é a realidade. Homens, pessoas, jardineiros maus, pegaram essa árvore linda, maravilhosa, né? E fizeram uma poda muito mal feita. Quando fizeram e cometeram essas atrocidades, cujas obsessões terríveis a gente sente os efeitos até os dias atuais. São muitos aqueles espíritos ainda pouco esclarecidos, né, que se cristalizaram lá naquele período de massacre, de morte, de dor, acreditando que todas essas atrocidades que se cometeu contra eles foi amando, ou por causa, ou foi o próprio Jesus, né? Porque foram pessoas que se apoderaram indevidamente do nome do Cristo para poder massacrar e dominar o outro. Então, olha, para isso, né, então, ó, quiseram moldá-la, né, a árvore, do que os homens quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências, é sempre o egoísmo, né? Para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já não dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando o mau tempo. E é em vão que busca o fruto da árvore da vida. As folhas tombam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. Então, assim, desfiguramos, tiramos ali aquele caráter celestial, divino até dessa árvore, né? Abri, pois, os vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim como o Cristo vô-la deu, né? Então, quem plantou essa árvore, né? A árvore do cristianismo foi plantada por Jesus. Nós deixamos ela do jeito como o Cristo plantou para nós? E ele responde: não, né? Nós não fizemos isso, nós mutilamos. Aí ele recomenda que, olha, não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar os necessitados. Conduzi-os sob as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros, meus irmãos. Afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Os que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda de seus frutos.
crede e orai. Então, o que ele está dizendo aqui, né? O que Simeão está nos ensinando aqui? Se nós passarmos a ser só mais um desses maus jardineiros que a gente leu ali no começo, né? Que nada fazem para multiplicar os frutos da árvore, mas que ficam ali preocupados em podá-la ou colher os frutos só para um grupo e não distribuir para todos, né? Com egoísmo, enfim. Se a gente simplesmente fala, estou à sombra dessa árvore, sou cristão, mas não trabalha essa árvore como um bom jardineiro deve fazer, ou seja, cuidando dessa árvore com amor, com carinho, desejando que seus frutos se estendam para todos. Se o fruto dessa árvore me alimenta e me faz bem, que eu queira fazer com que esses frutos façam esse mesmo bem ao maior número de pessoas possíveis, independentemente se pensam como eu ou não, sem exclusivismos, né? Se eu me digo cristão porque estou à sombra dessa árvore do cristianismo, que eu queira ser um bom jardineiro cultivando para que esses ramos se espalhem cada vez mais e distribua cada vez mais e mais os benefícios aí por todo o planeta. E não ficar podando, cortando, né? Como a gente vê ao longo das histórias por esses exemplos que eu falei anteriormente, como foi feito, né? Os homens fizeram isso em nome daquela árvore. Maus jardineiros fizeram tudo isso em nome do dono da árvore, do jardineiro maior que plantou a árvore. E quantos dissabores disso não se resultam até os dias de hoje. E para ilustrar esse ensinamento que a gente acabou de ler, eu trago aqui uma leitura bem interessante, muito bonitinha e curta, né, e mais altamente reflexiva, do livro aqui Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, falando sobre o sonho de Lutero. Então, Lutero, né, para quem não sabe ou não se recorda, né, nas aulas de história lá da escola, Martinho Lutero foi ele que promoveu ali a reforma, né? Então, a reforma, o que foi a reforma? Foi aquele movimento religioso que ocorreu ali na Europa, né? Em que ele era contra aquelas conveniências do catolicismo, né? O catolicismo começou com algumas coisas ali que, bom, a história nos mostra os equívocos ali do catolicismo. E ele contra, né, os privilégios, as podridões ali que eram encobertas, né, única e exclusivamente porque aquelas pessoas pertenciam ao clero, aquela coisa da infalibilidade do Papa, né, de falar que o Papa era o representante de Deus na Terra. Então alguém, né, Martinho Lutero, começou a perceber que essas coisas não faziam sentido, que essas coisas não estavam ali consonantes, né? Na verdade, estavam dissonantes, ou seja, estavam diferentes da pureza do Evangelho de Jesus, que Jesus deixou, né? Da árvore ali plantada, maravilhosa. E ele começou a se movimentar contra essas coisas e acabou que dividiu ali a igreja, né? Entre os católicos e os protestantes. Então foi aqui que surgiu. Martinho Lutero foi aquele que dividiu a então igreja apostólica ali romana, né, na igreja luterana, que era aquela igreja que tentava, né, que visava manter ali, ser fiel ao evangelho, né. Então tem esse conto aqui que vai falar do sonho de Lutero. Eu vou ler para vocês, olha que interessante, para nós, porque eu adorei essa leitura aqui, estou lendo aqui pela segunda vez. Conta-se que certa vez Lutero sonhara, né? Então conta-se que uma vez ele sonhou, ele teve um sonho. Achava-se nos umbrais dos tabernáculos eternos.
Então, umbrais a gente sabe que é uma região ali, uma região aonde nós nos deparamos com a realidade daquilo que fizemos aqui na Terra, né? Então, como somos imperfeitos, ainda somos espíritos imperfeitos, essa realidade que a gente se encontra logo após ali muitas vezes, não é uma realidade lá muito agradável, né? Até que a gente se dê conta e desperte e tudo mais, né? Então, ele sonha que ele está numa região umbralina. E aí ele observa, né, e percebe que ali, né, tinha alguém tomando conta, que ele entende como um anjo da guarda. Né? Então ele vai e interroga. Interrogou, então, sofregamente, o anjo ali de guarda. Então tinha um anjo que cuidava ali, né, nesse sonho dele. Ele via um espírito ali de condição que estava cuidando, né? Sabemos que nunca estamos sós. E ele faz a leitura de que seria um anjo da guarda e vai lá e pergunta, né? Estão aí os protestantes? Né? Então ele pergunta se os protestantes estavam ali naqueles umbrais. E o anjo responde: não, aqui não se encontra um protestante sequer. E aí ele fica, né? Ele fala: que me dizes? Os protestantes não alcançaram a salvação mediante o sangue de Cristo? E o anjo responde: já lhe disse, e repito, não há aqui protestantes. E aí ele pergunta: então será que aqui estejam os católicos romanos? Os membros daquela igreja que abjurei? O anjo responde: tampouco conhecemos aqui os filhos dessa igreja. Não existe aqui romanos. Ele continua: estarão, quem sabe, os partidários de Maomé ou de Buda? Não, não estão, nem uns nem outros. E o Martinho Lutero continua perguntando: dar-se-á acaso que o céu se encontre desabitado? Né? E o anjo diz: tal não acontece. Incontáveis são os habitantes da casa do Pai. Ah, tá, pera aqui, olha, aqui tá falando umbrais. Mas aqui umbrais no sentido não do umbral como a gente entende, tá? Umbral no sentido dos tabernáculos eternos. Umbral no sentido da vida no mundo espiritual, né? Então, pela leitura aqui, a gente entende que, na verdade, não é um lugar ruim que eles se encontram. É um lugar bom, tá? Mas umbrais porque não está fazendo parte aqui da terra, né? É nesse sentido. Então ele pergunta se os protestantes estavam lá e eles falam: não, não tem nenhum protestante aqui, nem católico, nem o pessoal, os seguidores de Maomé, nem de Buda, né? E ele fala: então o céu está desabitado, não tem ninguém, né? Ai. Então olha só. Dar-se-á acaso que o céu se encontre desabitado? E o anjo responde: tal não acontece. Incontáveis são os habitantes da casa do Pai, ocupando todas as suas múltiplas moradas. Né? Então, na casa do Pai há muitas moradas. Então, tem vários ali. E ele pergunta: dize-me então depressa, quem são os que se salvam? E a que igreja pertence na terra? Né? Então, quem são os que se salvam e a que igreja pertencem lá na terra? Porque ele estava preocupado com isso. Os que se salvassem, né, iam para o céu. Então, quem são esses que se salvam e a que grupo lá na terra pertencem? E a resposta: a todas e a nenhuma. Aqui não se cogita de denominações nem de dogmas. Os que se salvam são os que visitam as viúvas e os órfãos em suas aflições, guardando-se isentos da corrupção do século. Os que se salvam são os que procuram aperfeiçoar-se, corrigindo-se dos seus defeitos, renascendo todos os dias para uma vida melhor. Os que se salvam são os que amam o próximo e renunciam ao mundo com suas fascinações. Os que se salvam são os que porfiam transitando pelo caminho estreito, juncado de espinhos,
o caminho do dever. Os que se salvam são os que obedecem à voz da consciência e não aos reclamos do interesse. Os que se salvam são os que trabalham pela causa da justiça e da verdade, que é a causa universal, e não pelo engrandecimento de causas regionais, de determinadas agremiações ou grupos, né, com títulos e rótulos religiosos. Os que se salvam são os que aspiram à glória de Deus, ao bem comum, né, ao bem de todos, e não só daquele grupo. A felicidade coletiva. E ia continuar, né? Os que se salvam, aí ele diz, basta, atalhou Lutero, já compreendo tudo, preciso voltar à Terra e introduzir certa reforma na reforma, porque até mesmo a reforma que visava ali ser contra os abusos, nela também tinha lá suas viciações, porque se achava exclusivista, né? Como muitas vezes percebemos até os dias de hoje, né? As pessoas ali que acham que só porque abraçaram, só porque são evangélicos, só porque frequentam uma igreja ou uma religião, acha que tem a exclusividade, já estão salvos, e não é, né? E ele entendeu isso aqui, que ele precisava introduzir uma certa reforma na própria reforma, né? E aqui o Vinícius fala, né? Não sabemos se de fato é verdadeiro esse sonho, então não sabe se isso aqui é verdadeiro, né? Atribuído ao ex-frade Agostinho. Contudo, é o caso de dizermos, se ele não sonhou isso, devia ter sonhado. Que se edifiquem nas palavras do anjo os espíritas e também os teosofistas com sua terminologia agreste. Pois se Lutero não indagou sobre os tais, né, porque perguntou sobre os discípulos de Maomé e de Buda, né, mas não perguntou sobre os espíritas e os teosofistas. E aí ele fala, por que ele não perguntou? É porque nessa época do sonho não existiam essas denominações. O espiritismo, a gente sabe que surgiu em 1857, né, com a publicação do Livro dos Espíritos. Então, certamente esse sonho aconteceu antes. Então, não existiam aquelas denominações. Se existissem, certamente o anjo teria dito nelas o mesmo que disse das demais. Então, para a gente refletir, né, que realmente se conhece a árvore pelos seus frutos, né? E se reconhece o cristão pelas suas obras. Que façamos, pois, boas obras. Que façamos tudo isso que o anjo recomendou a Lutero, ou pelo menos que nos esforcemos a fazer tudo isso que o anjo recomendou a Lutero, e certamente seremos aí reconhecidos como verdadeiros cristãos. Agradeço a todos, fiquem com Deus. Uma boa semana. Espero que todos estejam bem. Vamos agora ver um texto do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. Nesse texto, João, o apóstolo mais novo, né, dentre eles, ele está conversando com Jesus e quer saber como relacionar-se com as pessoas praticando os conhecimentos e sentimentos agora renovados pelo que tem aprendido com Jesus, né? Com esse amigo divino. Então, nesse texto, Jesus, portanto, está esclarecendo João sobre essa questão. O título do texto é A Regra de Ajudar. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes, ao que o amigo divino respondeu com voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. Vemos que Jesus aqui, inicialmente, né, já fala para ele que
Sem o amor, a caridade deixa a desejar, né? É preciso auxiliar os necessitados, mas auxiliar com amor, boa vontade. Vejamos agora o próximo parágrafo. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo. Qualquer furioso combatente no deserto recorda que a maioria dos enfermos conhecem, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Então, Jesus faz um alerta, né, ao apóstolo que, ao auxiliar os enfermos, não adianta, não necessariamente estar falando de remédios, de tratamentos, porque eles já conhecem um pouco da doença deles, né? Mas o que eles precisam mesmo é de amizade e entendimento. Continuando a leitura, lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. É verdade, nós achamos muitas vezes que nós não estamos bem, mas que o outro está muito bem, né? Porém, todos nós temos algum problema, né? Algumas dificuldades e, no momento, às vezes estamos precisando de auxílio, mas não damos demonstrações. Então, podemos estar, né, se sentindo ofendidos quando estamos fragilizados. E, portanto, é o que Jesus está dizendo, né? Tratar bem a todos, mesmo aquele que pareça estar muito bem. Acolhe o irmão do caminho não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Então, Jesus está colocando que devemos, conversando com alguém e querendo ajudar, devemos olhar para a pessoa, dar atenção à pessoa, né? Procurar manter a calma. Continuando a leitura. Abstente das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha e, ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, guardando a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade, necessitada de bom ânimo. Então, nesses 3 parágrafos que eu li, vemos que precisamos escolher o que conversar, pois há assuntos que nos deprimem, ao invés de nos distrairmos ou aprendermos algo de bom. Falar de coisas ruins, como falar mal do outro, não é bom para quem ouve e nem para quem fala. Ao invés disso, procurarmos ver o lado bom de cada um. É preciso cultivar o bom ânimo sem deixar de ser prudente. Vamos ver o próximo parágrafo. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com um gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faze o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que te não seja atribuída uma falsa importância. A pontualidade é um respeito ao outro e a si mesmo. Próximo parágrafo. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão.
Então, neste parágrafo, vemos que todos nós temos diferentes competências e, consequentemente, podemos auxiliar uns aos outros e auxiliemos o próximo para merecermos ser auxiliados. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor que procedem de Deus, nosso Pai, atravesse o teu coração em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Olha o que Jesus disse, que nós devemos deixar, né, que esse amor invisível que vem de Deus, né, deve atravessar o nosso coração em favor do bem de todos e de nós, né? Porque se nós estivermos procurando nos ligarmos a Deus, procurando sempre o bem, nós, né, conseguiremos estar bem e também auxiliar outros a estarem bem. Ele também diz que devemos fazer o melhor que pudermos para todas as pessoas, né? Então, inclui aí, né, aqueles com quem nós não temos muita afinidade, que às vezes fazem parte da família, um irmão, um outro parente, né? E devemos então estar sempre procurando o melhor no relacionamento com as pessoas. Se não temos muita afinidade, mas podemos ter o respeito, a consideração, ver as qualidades do outro. Continuando, né? Silenciou o Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é nosso recurso de cada hora. E, afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. Então, eu me pergunto e falo para vocês, será que sem a boa vontade é possível ser feliz ou ter momentos de felicidade? Então, é uma questão para pensarmos. Para complementar esse texto, eu vou ler um outro texto que está no livro Agenda Cristã, ditado por André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 4, Em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência para que o outro o auxilie sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu.
Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação, examine-a com um sorriso silencioso, estude-lhe o processo calmamente e logo após transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito, e pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai-vem das reencarnações inferiores. Cada uma dessas frases nos auxiliam a escolher o melhor caminho para não criarmos situações difíceis para nós mesmos, né? E esses conselhos, né, nos fazem pensar melhor na hora de falar, do que vamos fazer. Bom, finalizando então, eu agradeço a atenção e peço que vibro para que todos tenham uma ótima semana. Que Deus nos abençoe.